Olá, pessoal, tudo bom? Muito boa tarde, sejam bem-vindos. Estou muito feliz por tê-los aqui nessa tarde para a gente vir bater um papinho sobre famílias disfuncionais, sobre famílias narcisistas, sobre esse problema que muita gente enfrenta de ter em casa, ter na família uma condição difícil da gente administrar, né? Tô aqui só esperando a minha querida Tariana a chegar para a gente começar essa live. Seja bem-vinda! Tudo bom? Não tô te ouvindo. Não tá me ouvindo? Bicho, Agora, agora peraí. sim. Agora eu ouvi. Deixa eu chegar mais perto. Mas tá baixinho? Ai, gente, aproveita, confirma se o som tá baixinho ou se tá no mesmo nível do da Kátia, porque às vezes dá isso, tem que recomeçar, enfim. Dê esse feedback aí pra gente. Como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus. E você, querida? Tô super bem, Eu tô. acabei de comer. Ai, que gostoso. Eu vou comer depois. Eu estava contando para o pessoal como foi quando eu assisti Os Irmãos Willoughby pela primeira vez. Eu domingo à noite, com família reunida, meu marido, minhas filhas. Ah, vamos assistir um filminho? Vamos! Ah, vamos assistir esse, a animação nova na Netflix. Lá, colocamos. Nem li a sinopse. Já comecei a assistir. Aí eu fui vendo, falei, oi, esse filme está tratando desse assunto mesmo? E foi me dando uma coisa, e foi muito interessante que antes das crianças Willoughby dizerem que os pais eram muito ruins, a minha filha mais nova, que tem só 3 anos, olha que coisa mais importante e interessante. Ela falou assim: esses pais são muito maus. E eu falei: sim, filha, eles são maus, é essa a palavra. Né? E aí a minha filha mais velha arrematou com alguma coisa assim. Se eu fosse essas crianças, eu fugia de casa. Né? Tipo, que família é essa? Mas aí eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque a criança, ela fala nessa linguagem. Ela trata das questões nessa linguagem do lúdico, da brincadeira, do divertido, do fantasioso, mesmo as coisas mais sérias. E, Tari, essa é uma questão que não é tratada na nossa sociedade. A gente só vê a mãe má nos contos de fadas, aparece como madrasta, então não é bem uma mãe, né? E, e não aparece. As mães, como não se puder, não são nunca ruins, os pais não são nunca ruins. E, infelizmente, nós temos situações terríveis. Justamente por isso que tem a justiça, a vara da infância para a proteção das crianças. Então, eu achei esse filme fantástico. Ariana, eu e Carla Sense, Carla Regina Ribeiro Sense, estamos aí desenvolvendo um projeto que logo mais vocês verão novidades, né? E aí, no meio desse projeto, a Carla, a gente começou a falar de filme, filme tal, você já assistiu esse, aquele, também fala desse tema. E aí a Carla falou, por que a gente não faz uma sequência de lives sobre esse assunto? Sobre filmes que tratam de questões humanas muito importantes. E aí foi aí que surgiu a ideia da gente começar com a família Willoughby, com os irmãos Willoughby, e a questão dos pais narcisistas e das famílias tóxicas e disfuncionais. Né? Então, era isso que eu estava fazendo uma introdução. Aí tu entrou, Tari. Fala um pouquinho pra gente qual foi o teu encontro com o filme, como que foi isso para você? Na verdade, acho que algumas seguidoras em algum lugar mencionaram esse filme e disseram que retratava uma família narcisista. Eu já fiquei curiosa. Aí eu fui ver e, para mim, foi impactante porque dá uns flashbacks, né? Quando, para mim, vendo alguns comportamentos, é um negócio muito impactante. Aquela parte minha que viveu aquilo foi.
reativada naquele momento, tudo bem, né? Um espaço seguro, porque hoje em dia foi algo que eu vivi, mas eu tenho minha vida e eu, eu crio dentro de mim um espaço seguro, inclusive para os meus gatilhos, né? Mas é interessante, esse filme e aquela série The Act, sabe? Você Hum, assistiu? ainda não. Vários gatilhos desses tipos emocionais. Então, eu acho que o filme retratou algumas coisas com maestria, né? Lembrando que lá tem um tipo de casal e podem ter vários tipos aí, né? Mas a gente também vai falar sobre isso, sobre esse tipo de casal e a dinâmica que eles formam e como é que é essa experiência, enfim, né? Essa é uma dúvida que eu sempre recebo em consultório, né? As pessoas que são vítimas de famílias narcisistas, às vezes dizem assim, mas o narcisista é o tóxico, mas o narcisista também pode ser vítima de outro narcisista, sabe? Tipo assim, o leão comendo leão, como é que é essa história, né? Sim. Então, eu acho que isso a gente tem que esclarecer, porque muitas vezes, olha, eu tenho uma paciente que ela me falou assim uma vez: olha, Kátia, eu consigo identificar claramente o meu pai narcisista, violento, inclusive e tal, mas no meu namorado, que é um tipo de narcisista mais sedutor, eu não consigo enxergar, porque o pai era um narcisista assim, escrachado, tá? É. Então, assim, ele não tinha receios de revelar para a família a maldade dele. Mas o namorado, né, era muito sedutor e tal, e ela não conseguia muitas vezes enxergar. Então, acho que a gente cabe também na live de hoje falar que tipo de narcisismo é do pai, que tipo de narcisismo é da mãe, o Legal. que está acontecendo com o Tim, que o Tim está tentado a ser narcisista, ele acha que para ser daquela família tem que ser mal durante um período do filme, e ele também faz Ele quer maldades. pertencer, né? Ele quer pertencer, ele tem uma referência de algo que ele deseja, que na cabeça dele é a inclusão, o amor dos pais, né? E, poxa, criança faz tudo que é coisa para conseguir isso daí, né? Exatamente. Bom, para quem caiu aqui, né, de paraquedas, tipo, tô aqui à tarde, apareceu a Kátia, apareceu a Tariana, vamos assistir? Quem são os irmãos Willoughby? Né? Eu vou dar uma pequena sinopse do filme para vocês não ficarem aí, ai, mas eu não estou entendendo. É um casal que o homem é da família Willoughby, uma família de muitos descendentes com grandes bigodes ruivos. Né? Então, uma coisa que é clássica ali, o pertencimento da família é esses grandes homens que têm uma grandiosidade moral, inclusive, com seus bigodes ruivos. Né? E aí a família vai tendo muitas e muitas gerações de Willoughbys, de grandes pessoas Willoughbys. Né? Então, Willoughbys guerreiros, Willoughbys cientistas, Willoughbys poetas, gerações e gerações de grandes pessoas Willoughbys. E aí o filme mostra até que nasceu esse aí, que é a figura do pai ali da família nuclear que o filme vai apresentar, um bigodinho muito sem vergonha, só um fiozinho aqui, quase sem bigode. E ele muito apaixonado pela esposa. E olha, eu acho, inclusive, bem patológica a forma hollywoodiana, de novelas, forma global de mostrar o amor, porque qualquer um que visse esse casal iria dizer: oh, que fofinhos, esse é o amor que eu quero para mim. Amor doentio, amor completamente patológico, um amor egoísta, um amor tão seco que mata, possível matar. A gente vai, no decorrer aqui da live, falar mais desse tipo de amor. E aí, eles se casam e um dia eles têm um primeiro filho. E aí, tanto eu quanto a Tari, nas cenas iniciais, a gente conversou sobre isso, né, Tari? Sobre É. o pai já avisa pro menino, que é o Timothy, olha, se você precisar de amor, por obséquio, vá procurar em outro lugar.
né? É uma... Qual a palavra que ele diz? Ele acha que é um absurdo ele ter nascido. O menino, despropósito dele querer ter nascido. E aí o menino realmente vai se criando sozinho. E o narrador do filme, que é um gatinho, né? O gato é o narrador. O gato fala assim: olha, e aí a única coisa que esses pais deram pro Timothy foram os irmãos, né? E aí nasce a irmã Jane e, por último, gêmeos que os pais não se mobilizam para nomear. Dão o mesmo nome para os dois gêmeos, que é Barnabé. Chamam de Barnabé. E a mãe tece um pullover para os dois. Então, eles que troquem quando tiver com frio. Então, assim, é um negócio horrível. Você vai vendo aquela disfuncionalidade. No início, eu pensei que ia ser uma sátira, uma comédia, né? Mas, gente, o que é isso? E aí, a história trata dessa família que realmente rejeita esses filhos, essa família, essa pai e essa mãe, que não tem amor nem dedicação, não suprem as necessidades básicas desses filhos. Esses filhos preferem ser órfãos do que ter pais. E aí eles passam toda uma jornada em que os pais vão para longe, eles procuram ser órfãos, encontram uma babá, descobrem o que é ser amado, enfim, aparece N jornadas, que é o que a gente vai debater agora, né? Então o pessoal está dizendo aqui, ó, não cair de paraquedas, faça o workshop da Atari. Aí o pessoal falou, fiquei chocada com esse filme, como que ele mostrou declaradamente como existem famílias tóxicas. Eu acho necessário mostrar isso. Que eu recebo de moças no meu consultório dizendo assim, olha, minha mãe sempre foi assim, meu pai sempre foi assim, e outros terapeutas me dizem, mas mãe é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Tem o que é o doentio, o patológico e o que não é, né? Então, aqui eu estava falando de os dois com o mesmo nome, gente. É um horror, eu também achei um horror, né? Mas você vê, né, que até nesses detalhes eu acho que eles refletiram bem a mente narcisista, porque o narcisista, de fato, ele não te enxerga como uma pessoa real, um indivíduo com necessidades, com uma identidade. Ele vai criando alguém que ele acha que você tem que ser na cabeça dele, e ou você condiz aquilo, ou você vai ter, seja descartado, negligenciado, ou realmente humilhado e menosprezado por não ser aquilo que ele tem na cabeça, né? Então, até nisso eles acertaram, tipo, ai, aí vai trocando essa blusa, podem ter o mesmo nome, tanto faz. As crianças invisíveis realmente, né? Para que elas existem, né? Para quê? E aí alguém pergunta aqui uma pergunta, Tari, que eu vou deixar para você responder, porque eu vi você falando sobre isso num stories essa semana, hoje, acho. A pessoa perguntou, será que esse não é o jeito deles amar? Será, Aí eu, gente? Será que isso é amor? O que é amor para vocês? Isso, eu já começo perguntando isso, né? Porque, como você falou, Kátia, a gente romantiza e normaliza um amor na sociedade que tem a ver com posse, com o outro deixar de ser quem é e, né, sacrificar partes importantes dele e do seu relacionamento com si para se encaixar dentro desse amor, né? Então, em primeiro lugar, o que é amor para você? Porque, por exemplo, o que eu compartilhei nesses stories aí? Para mim, amar é você desejar que aquele indivíduo encontre o seu caminho de paz e felicidade, seja lá o que isso significa para essa pessoa. Eu não preciso entender. Eu tenho que ser uma boa amiga no momento que eu estou interagindo com essa pessoa e ver o brilho no olho da pessoa e ficar beleza. Né? E quando não tiver um brilho, eu sou lá um ombro amigo e tal. Isso é amar. Porque eu tenho a impressão que, às vezes, pessoas que a gente ama, elas estão olhando para a gente assim, elas hierarquicamente estão mais evoluídas em algumas áreas, mas elas sabem que a gente é um indivíduo num processo. Então, elas ficam lá de apoio, mas não ficam invadindo. E a mesma coisa acontece do contrário. A gente, às vezes, fica olhando para as pessoas, não é? Mas sabe que elas estão num processo, enfim. Então, amar é deixar as pessoas passarem pelos seus processos necessários da sua existência individual. Se isso for amor, que é o que é para mim,
Então, narcisistas não amam. Porque é justamente isso que eles não conseguem fazer. A personalidade deles é programada de tal forma que quando eles interagem com outras pessoas, para não se sentirem mal consigo mesmo e ser preenchido de ansiedade ou até depressão, eles precisam que você seja o que eles projetaram na cabeça que você tem que ser. O ego deles precisa que você valide e sustente eles. Então, ele não pode deixar você ser você. Aí, exatamente o que ele não pode fazer é dar esse tipo de amor. Porque o pensamento narcisista é justamente esse. Você existe para me satisfazer. Eu, Rei Leão, umbigo do universo, estou aqui para ser satisfeito. Esse é o narcisista. Perfeito. Então, assim, se eu narcisista, tenho um copo, uma caneca, que eu quero colocar água dentro, como eu tenho aqui, e essa caneca vem com café, eu não aceito. Mas veja bem, a água ou o café dentro da caneca não é um ser humano, cheio de vontades, de complexidades, de escolha, de autonomia. É um bem que eu vou consumir. O narcisista, ele age em relação a tudo e todos como bens para o seu próprio consumo. Perfeito. O narcisista, então assim, o narcisista ama. Ele sente prazer. Ele sente prazer. Então, se você é uma pessoa que lhe dá prazer, ele vai te querer. Certo. Ele vai te querer para sentir o prazer. Não para fazer uma troca. Então, quando a gente vai estudar a origem da palavra amor, e a gente pensa no amor enquanto troca humana, a gente pensa em amor enquanto cuidado, zelo, solidariedade, né? Essa acolhida do outro, todas essas palavras estão lá no dicionário quando a gente vai procurar o verbete amor. Tanto no Aurélio, que é aquele verbete curtinho, quanto no dicionário de filosofia, que vai se aprofundar. Então, o amor está ligado com isso, né? Com você ter uma relação de mão dupla em que há zelo, cuidado, solidariedade, generosidade, né? E aí, assim, eu gostaria muito, eu, mãe, gostaria muito que meu filho fosse um grande advogado, porque meu pai é juiz, meu avô é juiz, meu tataravô fundou a Escola de Direito em São Paulo, e eu também sou uma grande juíza. Então, meus filhos têm que ser o quê? Tem que fazer direito, serem juízes. E meu filho quer ser qualquer outra carreira, gente. Né? Médico, quer ser fotógrafo, quer abrir uma confeitaria e ser padeiro. Não, ele não pode fazer isso comigo. Então, a frase do narcisista é isso. Né? O outro não pode fazer com a vida que é dele nada, porque eu acho que está fazendo contra mim. Então, isso não é amor. Né? Isso é manipulação do outro para a satisfação dos meus desejos, das minhas vaidades, das minhas aparências e dos meus prazeres. Isso é uso, é diferente de amor. O narcisista pode te tratar bem? Muito bem. Enquanto ele estiver sentindo prazer com você, ele vai te tratar muito bem. E se ele for perverso, logo em seguida, ele vai sentir mais prazer ainda em te humilhar. Daí ele te trata mal para também sentir prazer. Certo. Né? Então, é isso que a gente precisa ter um olhar. Eu acho que nós temos que ser empáticos, inclusive para compreender o narcisismo. Perfeito. Porque se a gente olhar o narcisismo com o nosso olhar de quem não é narcisista, você não consegue entender. Você tem que ter uma empatia de ver assim, você põe no lugar dele e ver como que ele enxerga o mundo. Né? Porque essa pessoa, então, não é amor. Eu também concordo com você, não é amor. Agora, é claro que você pode ter... perdão. Sim, falar alguma coisa? É claro que você pode ter, como você falou, bons momentos com a pessoa narcisista. Né? Por várias questões. Porque eles têm bons momentos, alguns narcisistas são engraçados, são camaleões e tem momentos, né?
onde parece que eles estão mais leves também. Mas ter bons momentos com uma pessoa não é sinônimo de amor, né? Até uma criança acha que está tendo bons momentos com um pedófilo que treinou ela para achar aquilo normal. É verdade. Então, No caso dos irmãos Willoughby, o que eu percebo é que a mãe é extremamente narcisista e ela não tem escrúpulo algum ou vergonha nenhuma de expressar isso. Ela acha os filhos um nojo. Ela tem completo e total desprezo pelas crianças. E isso dói. Dói, gente. Dói porque todos nós nascemos, todos os seres humanos, nascemos necessitando, é uma necessidade fundamental do desenvolvimento humano receber amor, receber o olhar afetuoso, o reconhecimento do outro. É altamente destrutivo para o equilíbrio, para o desenvolvimento da personalidade de uma pessoa, ela ser negligenciada, ela não ser enxergada, né? Ela não ser amada por alguém, né? Por alguém desse clã. exatamente. Acender aqui a luz, tá? Ah, vai lá. Pronto, tá escurecendo aqui. Ah, sim, né? Então eu já coloquei minhas lâmpadas também, porque já sabia que ia escurecer. E, assim, esse negócio que você falou de enxergar, né? É muito doido. Eu tenho um caderninho, que era o meu caderno de filosofia, quando eu tinha 12 anos de idade. Aí, olha só o que eu escrevi no meu caderno um dia. Se o universo inteiro fosse preenchido apenas de uma substância, essa substância não saberia que existia. É necessário pelo menos dois, com o limite entre as duas, para uma ter autoconsciência. Olha a minha brisa dos 12 anos de idade. E aí, o que tem a ver com o que você acabou de falar? Eu tenho a impressão que a gente nasce, né, com as nossas características e necessidades e tal, e a gente precisa realmente desse olhar para ver essas coisas, para ver essas características e ver essas necessidades. Porque quando o outro vê, a consciência do outro encontra a minha consciência, eu sei que eu existo. Eu me aceito, eu me defino, eu me formo enquanto ser, né? E aí, quando não tem esse outro, ou a resposta é sempre de tipo desprezo, não é? Você também chega a uma conclusão, né? Péssima. Uma conclusão terrível a seu próprio respeito. E você, com 12 anos, você não tinha lido nem Lacan, nem tinha lido Sartre, nem Freud, nada, Foi né? apenas uma brisa. Eu pensei, nossa, que profundo, eu tava lendo esses dias. Pois é. Você estava ali incorporando, eu acho, o Freud nem sabia. Enfim, Tari, grandes pesquisadores, né, do desenvolvimento da personalidade falam exatamente isso que você percebeu aos 12 anos. É preciso dois para se perceber um, para se perceber consciente da sua existência. Né? A gente precisa, e no caso dos seres humanos, a gente precisa do outro, porque senão a gente nem sobrevive. Exatamente. Né? A gente precisa de algum cuidado. No caso do filme, o pai, ele tem um outro tipo de narcisismo, né? Eu vou falar algumas coisas que eu percebo, eu gostaria que você descrevesse. Que tipo de narcisismo é esse? Porque o pai, ele legitima todos os impropérios desejados pela mãe, com um amor completamente louco por essa mulher, enlouquecido, cego, e ele não, assim, mas meio envergonhadamente. Então, por exemplo, quando a mãe, as crianças pegam a órfã, né, a Ruth, e levam para dentro de casa, e a mãe começa a acusar, tem uma frase muito capciosa ali, muito boa, que ela vira e fala assim, que o Timothy sempre faz isso. Como assim o Timothy sempre pega órfãos na rua? Mas é uma frase muito usada por mães e pais narcisistas. O bode, né? Acusar Sempre o o outro bode, é sempre o bode. sempre, o outro sempre quer culpar. E aí ela vira e fala, a gente podia pôr essas crianças, né, embora. Então ela fala, a gente podia expulsar eles daqui.
E aí o pai coloca eles de castigo. Ele não nomeia, estou expulsando vocês. Mas a mãe vai falando, expulsa, põe eles para fora, para nunca mais voltarem. E o pai fala, não, é só um castigo, se livrem desse neném. Depois que vocês se livrarem desse problema, até pode voltar. Então, assim, o pai, ele faz um jogo de espião duplo. Ele bate, mas assopra. Ele permite que essa criança, de alguma forma, sobreviva, mas ele também vai menos declaradamente podando. A menina canta, a mãe não consegue tricotar, ele grita com a menina. Né? Os dois querem estudar, os gêmeos são inteligentíssimos, são gênios, querem estudar e tal. Ele fala, para com barulho. E a mãe sempre ali sendo, necessitando de ser satisfeita de todos os seus desejos, e nós não gostamos de satisfazer as suas necessidades infantis. Ela quer os desejos melindrosos dela satisfeitos, mas não acha que tem que satisfazer as necessidades infantis dos filhos. Então, que casal narcisista é esse, Tari? Então, o narcisista, né? Eu gosto de falar que qualquer pessoa pode ser, qualquer perfil de personalidade pode se sentir atraído inicialmente por uma pessoa narcisista. Porque, como eu falei, eles são especialistas em cuidar da aparência que eles projetam e eles são pessoas charmosas. Alguns, né? Tem vários perfis de narcisistas. Mas aí, quando você começa a se relacionar, ficam alguns perfis num relacionamento, né? Tem que ter uma personalidade para ficar naquilo. Então, a gente tem os borderlines, que costumam casar com narcisistas. A gente tem outros narcisistas, que podem casar com narcisistas, aí geralmente são narcisistas complementares. Então, por exemplo, o narcisista grandioso, eu, o tempo todo, e o narcisista oculto, que não tem estrutura emocional para bancar ser o grandioso, mas consegue viver algumas coisas que ele quer viver a partir do grandioso, não é? E também tem as pessoas com aquela dependência emocional, os codependentes, né? Que a gente chama de pai facilitador. Então, o pai facilitador, a gente vê no filme que as necessidades dele, assim, é ela que tem que ser satisfeita, não é? A necessidade dele emocional é satisfazê-la, para que ele mantenha uma certa dinâmica dentro de casa. E como você falou, um pai facilitador, ele fica girando em torno das necessidades e exigências da mãe. Ele é como um amortecedor entre a mãe e as crianças. E às vezes, para servir esse papel, ele assume alguns traços narcisistas, até porque a gente vê claramente no filme, a mãe sentia um prazer sádico em ver os filhos sendo punidos. Então, o cara tinha que satisfazer a mãe e punir os filhos, que assim ele conseguia, enfim, o que ele queria lá dela. Então, ele acaba assumindo uns traços narcisistas, mas ele até pune as crianças, em alguns casos, ou trata elas de um certo jeito, sabendo que elas vão estimular certas respostas emocionais por parte da mãe, se elas tiverem esse comportamento. Então, ele é aquele amortecedor, né? Mas nunca realmente lidando com as necessidades das crianças. Ele fica intermediando essa coisa, mas só girando em torno da mãe. Então, a criança fica solta, né? E tem vários perfis de pais narcisistas também. Aqui a gente está lidando com narcisistas que negligenciam. Tem os que negligenciam, os que abusam, e claro que pode misturar os tipos, os que super protegem, né? E aqui no caso, exatamente. Aí os filhos ficam infantilizados ou incapazes de lidar com coisas ditas básicas. E aqui a gente está lidando com narcisistas negligentes. Os filhos se tornam hiper independentes, parecem uns órfãos, umas crianças de rua, né? Que sabem se virar e que tiveram que sobreviver, né? Só que o Timothy tem uma característica peculiar, que é o mais velho. O Timothy, talvez, justamente, né, se a gente pensar numa dinâmica sistêmica, por ser o mais velho, e ele ficou sozinho por um tempo, sem ter os irmãos sempre tiveram o Timothy olhando por eles. O Timothy nunca teve ninguém olhando por ele. Então,
provavelmente por conta disso, ele fica olhando, a família tem quadros e quadros dos antepassados, né? Pinturas pela casa. E ele fica olhando aqueles grandes personagens da história familiar e fica querendo ser daquela família, querendo ter pertencimento. Ele tá perto da adolescência, está buscando a sua própria identidade, né? E o Timothy, eu percebo que em alguns momentos ele não percebe a maldade dos pais, principalmente da mãe, né, como uma maldade em si. Ele acaba achando que isso é o normal, e isso acontece muito, né? Sim. Em Sim, a famílias gente... negligentes, de pais negligentes. A pessoa acha que todas as famílias são assim. Isso. Acha porque é referência que ela tem, também porque é descrito dessa forma. Se te falam, esta é a realidade, isso aqui é amor, você é o pé no saco. Como assim Você você, acredita? criança, tem necessidades, né? Essa é a mensagem. Então você vai até achar que é isso mesmo. E assim, tem aquela coisa da criança precisar achar que os pais desejam o bem delas, né? Tem uma necessidade psicológica ali. A criança olha para os pais, são esses deuses que controlam a existência dela. Então a criança vai chegar à conclusão o quê? Que meus pais não vão cuidar de mim ou que eu sou errada? Aí ela já chega àquela conclusão que ela é errada. E tem também nas famílias narcisistas tanta mentira patológica o tempo inteiro para fingir que aquilo é normal, para fingir que o que aconteceu não aconteceu não, sabe? E que aquilo é perfeito, inclusive. Isso, exatamente. Que os outros que estão errados. E todo mundo tem que só fingir cada dia qual que é a versão da realidade que minha mãe ou meu pai narcisista querem que eu represente hoje. Aí você fica observando os comportamentos deles. Ah, tá. Aí hoje tem que ser assim. Então aí tem essa mentira que a gente se conta. E não conseguir acreditar mesmo também. Eles negligenciam, negam comida para as crianças, negam vestuário, negam brincadeira, negam o olhar, negam a companhia, e os castigos são muito cruéis, né? O castigo de ficar junto com o carvão, né? Tem uma cena quando os pais, no meio do filme, vão fazer uma viagem e vem uma babá. E quando essa babá chega, o Timothy faz muita pirraça, porque ele gostaria de assumir aquela família como dele. Ele tem uma fantasia de que agora que os pais não estão, é a chance dele ser o grande Willoughby, né? Então ele sente ciúmes da babá, ele sente raiva, ele fica revoltado, e ele é um pouco agressivo com a babá, e num determinado momento ele joga comida na cara da babá. E aí a babá fica muito brava e fala assim: eu não vejo outra alternativa do que te mandar, e as crianças todas respondem em coro, para o carvão, né? Que era o porão da casa, onde queimava carvão para fazer o aquecimento da casa inteira. E aí ela fala assim, ela desce com as crianças para ver aonde que era esse castigo, que é um castigo extremamente cruel, e ela fala assim: para tudo, volta essa fita do abuso. Eu adoro essa cena da babá. A babá que tem um cabelo enorme, gente, em forma de coração. Ela já vem assim com aquela amorosidade, né? É aquela mulher que faz a comida, que troca a roupa, que brinca com as crianças, que canta e que dança, que atende às necessidades dessas crianças. Uhum. Curiosamente, porque ela não teve as suas necessidades também amparadas e satisfeitas, e ao invés de achar que isso era normal, ela resolveu dar ao mundo aquilo que ela não recebeu. Essa personagem da babá é um personagem muito interessante do ponto de vista psicológico. Né? Sim, Ela é a pessoa que conseguiu vencer o narcisismo. Né? exatamente, exatamente. E isso acontece. Às vezes, eu tenho várias clientes que, nesse aspecto, naquele aspecto, eu via dentro de casa que estava errado. Então, eu tomei uma decisão enquanto criança ou enquanto adolescente que eu ia fazer diferente. E a pessoa vai lá e ela se cura, não é? Ela faz diferente. Mas outra coisa que eu queria comentar sobre a aparência dessa babá no filme é que, de fato, você vê as histórias de muitas pessoas em lares assim, com várias dinâmicas narcisistas, e às vezes tem um anjo aqui ou ali.
sabe, um professor, um vizinho, um primo, Uma adolescente com tia. isso, exatamente. E essa pessoa, ela enxerga essas partes suas e necessidades suas de um jeito, com uma energia tão amorosa e tão disponível e tão diferente daquilo que você está acostumada, que isso deixa uma âncora, né? Uma âncora emocional dentro da gente. Isso é muito legal. Tem muitas histórias assim, até eu digo até que é um processo de cura também você fazer essa releitura do seu passado, perceber a realidade do que você viveu, porque a gente não percebe a realidade, não percebe, tem que fazer uma releitura com outros conhecimentos, com outro olhar, mas também, tipo, ver essas partes. Nossa, tinha aquela professora. Meu Que me salvou. Deus! Exatamente, que é muito legal também. Às vezes não é a própria babá, né? Mas é uma Uhum, vizinha, às vezes é a mãe de uma amiguinha, né? exatamente. Então eu já recebi no consultório muitos casos assim. Ah, minha mãe não dava comida, mas eu fiz uma amiguinha e eu ia na casa da amiguinha e a mãe da amiguinha me dava comida, né? Sim. Aquela mãe da amiguinha provinha. E eu acho interessante no desenho mesmo, né? Porque o filme é uma animação. Os Willoughby são muito magros. A babá, inclusive, chama o Timothy por um apelido assim, magrelo, pele e osso, depende da Uhum, tradução, né? E a babá é uma figura rechonchuda. E eu uhum, achei aí, inclusive, uma analogia com a carência, né? Não de comida em si, mas de amor. A babá é cheia de amor para oferecer. E os Willoughbys eram secos, né? Então, achei uma metáfora ali. E o menino não comia realmente. Ele não se alimentava, ele não era nutrido nem de alimento, nem de amor, nem exatamente. de conhecimento, de amparo humano. Né? Então, aquilo que era pé, ele sobrevivia, ele era realmente pele e osso como um sobrevivente. E não à toa ele estava cheio de raiva e confusão. E muitas vezes, e isso é uma coisa que acontece muito, vocês que estão aqui na live podem até escrever para a gente, que a gente está lendo, a gente está falando, mas está lendo também, né? O quanto que existem de pais narcisistas que fazem o que os pais Willoughbys faziam, colocar um irmão contra o outro. Vocês todos serão castigados por causa desse aqui, né? Olha, então daí esses aqui começam e começam a ter aquelas desavenças entre. Por quê? Quanto mais fragmentados os irmãos forem, mais poder e incidência esses pais narcisistas vão ter sobre cada filho, Exatamente. sobre cada um. Então, tem aquele que é um pseudo-protegido, ele não é protegido, ele é ameaçado o tempo inteiro. Sim. Olha, eu te deposito um pouquinho de olhar, mas é coisa miserável. Um pouquinho de olhar para você fazer tudo o que eu quero e não ficar igual o seu irmão, que eu completamente negligencio, Você tem que virar contra seus persigo. irmãos, tá? Tem que se virar contra seus irmãos, mas você vai ter um pouco do meu olhar. Aí você fica assim. Exatamente. Então, assim, aquele que vê o irmão apanhando, o irmão sendo castigado de forma cruel, e tem um pouquinho, que não é amor, mas é um pouquinho de olhar dessa mãe, faz o quê? Amém, amém, amém. Tudo que essa mãe falar, eu vou fazer. Porque ele está sendo aterrorizado. Gente, isso é técnica, inclusive, tá? De tortura. Isso é técnica de tortura, né? Assim, esses sistemas políticos que captam pessoas e torturam, usam isso Uhum, para torturar uns aos outros. uhum. Mostra como um está sofrendo aqui para esse outro obedecer com medo de não sofrer, né? Para tentar evitar aquele sofrimento. Perfeito. Então, as crianças são muito inteligentes, elas são muito espertas, elas captam no ar, no primeiro dia, qual é o movimento da casa, da família, do ambiente onde elas estão. E todos nós temos instintos de sobrevivência. Então, todos eles ali, os irmãozinhos, tinham esse instinto de sobrevivência. Então, Exatamente. ficavam os dois mais velhos frequentemente disputando um poder, Uhum. né? Porque o Timothy, ele queria ter esse olhar. E a Jane, que era a segunda irmã, ela estava com
consciente de que isso não viria. Então, ela estava nem aí. Inclusive, a ideia de mandar os pais embora vem da Jane. Fala assim, se a gente mandasse eles embora e a gente fosse órfão. Isso também é outra coisa que me choca. Era melhor ser órfão do que ter pais como aqueles. Então, uma das coisas que eu falo, que também foi um flashback aí que eu tive vendo essa simbologia do filme, é que esse é um pensamento tabu de quase toda filha ou filho de narcisista. Será que só vou ser feliz quando ele ou ela morrer, né? Então é uma coisa difícil de você falar, mas você se sente tão assim impotente diante daquela figura para existir nas suas necessidades mais básicas que você experimenta esse desejo da morte deles de várias formas, ou como um desejo que você não quer confessar e vem uma culpa grande, ou até com pensamentos obsessivos violentos mesmo que você não controla e você vê a morte deles, porque é uma realidade, porque lá tem uma morte psíquica do seu lado que está acontecendo, né? Então, você quer a morte da outra pessoa. Sobreviver. Exatamente, você quer sobreviver, né? E sabe, tu tava falando agora, eu fiz uma outra ligação agora. Você falou um negócio do amor e da babá rechonchuda, né? Que eles não comiam antes dela e ela chega cozinhando. Então, ou seja, ela chega também dando o amor. E olha que interessante, mais tarde no filme, ela acaba casando com o... Qual é o nome do cara lá? Você lembra? Melbourne, não era? Não. Ah, eu Mel... Era um coronel. Ah, capitão, alguma coisa assim. Vai falando que eu Gente, vou vou chamar procurar de aqui na internet. capitão, tá? Então, assim, É. tem o capitão, ele produz doces numa fábrica e ele usa roupas de doces, ele fala de um jeito como se ele fosse uma caricatura mesmo, né? Enfim, e aí olha que interessante, eles vieram as crianças de um ambiente onde eles não comiam e eram menosprezados por terem a necessidade de comer, né? E aí eles encontram a babá que dá comida para eles e dá amor. E aí ela se casa com esse capitão no final, que oferece, não é só comida agora, agora tem doces, tem coisas Tô, coloridas. Eles ganham uma família no final, gente. Eu fiz que delícia. essa É Melanov, essa o nome dele. Melanov, Melanov. Melanov. Melanov, Comandante Melanov. comandante É, Melanov. a babá até chama ele de Mel, né? Durante Isso. várias. Mel, não sei o que, não sei o que lá, quando ela fica. E assim, o Melanov era um sujeito sozinho que fazia doces para crianças, ele tinha uma Uhum. fábrica de doces e vivia sozinho. E ele encontra amor quando os irmãos Willoughby deixam a Ruth lá na porta dele. Então ele, inclusive, se atrapalha todo. E tem uma cena que eu acho muito legalzinha, quando o, a babá vai com os Willoughbys lá ver que palhaçada é essa, que história de órfã e tal. E aí ele fala, faz 9 noites que eu não durmo. Porque como pode um nenenzinho desse tamanho fazer tanto cocô? Porque, gente, realmente, uma criança dá muito trabalho. Você, mãe, que está assistindo, que provavelmente fica assim, ah, meu Deus, será que eu já fiz um narcisismo desse com meus filhos? Eu sinto culpada. Porque isso é uma coisa que eu ouço muitas mães quando eu falo sobre o Sim. narcisismo. Será que, ai, cara, será que eu estou errando? Eu não sei como que é. Gente, e quem é filho, que infelizmente passou por isso, realmente é muito difícil cuidar de um ser humano. Né? É muito difícil cuidar de uma vida, seja Uhum. uma planta, um gato. Um ser humano é mais complexo ainda. Né? Esse ser humano faz birra, esse ser humano confronta os seus desejos mesmo. Você está com vontade de dormir, a criança acorda de madrugada e tal. Então, tem essa cena que é muito interessante. Não quer dizer que não seja trabalhoso ter filhos. Não quer dizer que seja extremamente divertidíssimo, inclusive relaxante, criar uma criança dos 0 anos assim que nasce até os 20, 25, quando sai da faculdade. Não, realmente. E aí que vem os 4 Willoughbys, os irmãos, olhando com os olhos assim aquela cena e descobrindo o que era o amor nessa hora. O amor não é porque é fácil cuidar de um ser humano. É porque, ainda que seja
difícil, ainda que seja trabalhoso, cansativo, eu simplesmente quero o bem integral daquele outro ser humano. E eu faço isso de toda a minha alma, de todo o meu ser, de todo o meu coração. Eu estou exausto, morrendo, que o Melanov fala isso. Nossa, faz 9 noites que eu não durmo. E a babá fala, eu sei bem como é. Então, é realmente difícil. Né? É trabalhoso. Mas em nenhum momento é uma dívida. Nem o Melanov e nem a babá estão dizendo assim, por isso a Ruth agora vai ter que pagar, né? Porque a coisa narcisista, ela é uma. Alguém falou aqui sobre o pai que controlava com dinheiro, né? A coisa do narcisista está muito ligada, gente, a dois elementos. É muito curioso isso. Controle alimentar, porque comida é poder, comida é vida, a gente precisa comer. Então, quase todos os narcisistas têm questões anoréxicas e de controle da comida dos outros. Tem, não questões só anoréxicas, pode ser o contrário, pode ser inclusive glutões, mas eles têm questões alimentares e de controle da comida em relação ao outro. Né? Ficam controlando mesmo que o outro come, e o controle financeiro. Então, há uma mesquinhez no comportamento narcisista. Uma mesquinhez muito característica. Então, nessa cena que a babá tá ali batendo papo com o capitão, com o comandante Melanov. O que houve? Como que é? A menina chegou e você tá... É realmente difícil. Eu sei como é. Um consola o outro e vamos cuidar das crianças. Porque ama. Isso é o amor. O amor é ver assim, olha, essa que é minha filha, meu filho, meu neto, meu sobrinho. Essa é uma criança que está aqui diante de mim, é um ser humano que tem necessidades. E eu, de todo o meu coração, não porque eu posso ter algo em troca, não porque essa pessoa vai pagar algo para mim, mas só porque ela existe, eu tenho vontade de fazer o melhor para que ela seja feliz. Então, aí é que está o amor. E eu lembro que as crianças, o Willoughby, ficam com os olhos assim, e principalmente, e aí o que acontece? Os dois gêmeos já saem correndo e abraçam o comandante. A Jane abraça o pescoço do comandante, tipo, é isso que a gente quer? A gente quer alguém que nos ame. E o Tim, ele fica meio em choque. Por quê? O Tim, ele tem uma questão entre o que é dito, né, que ele deve ser, e o que ele deseja ser. Ele acredita que ele tem um papel familiar que ele tem que desempenhar. E ele está preso a essa crença, a essa ideia de um papel familiar que ele tem que desempenhar. E ele fica lá assim, e aí a babá joga um chocolate para ele. E ele pega o chocolate. É a primeira vez que ele ganha um chocolate. Gente, como é gostoso ganhar um chocolate, não é? Gente, é muito legal. E também quanto amor eles conseguiram inserir nessa cena, porque todos lá eram pessoas sem família. A Ruth, que era um órfão, os Willoughbys, que praticamente eram órfãos, a babá, que era órfã, e o cara que ficava sozinho na fábrica dele, sabe? Todo mundo querendo conexão, querendo uma experiência de família, né? E o pessoal acaba se encontrando e tendo isso numa configuração atípica, né? A Paula está perguntando assim, eu não entendi como o Tim não virou narcisista. Ele recebeu o amor a tempo. Pois é. Ele foi salvo por esse amor. Né? Ele foi resgatado pelo amor da babá. E tem uma situação interessante quando eles resolvem, porque daí aparece um sistema, é muito interessante isso, a gente tem poucos minutos, vou falar. Eles ficam com a babá e o Tim, houve um mal-entendido e ele acha que a babá vai eliminar as crianças a mando dos pais. Ele já aceita que os pais são narcisistas, mas aí ele desconfia da babá. E ele chama o serviço de órfãos. E o serviço de órfãos é tão tóxico quanto os pais. Exatamente. Então, às vezes, a gente tem sistemas públicos que deveriam proteger nossas crianças, infelizmente no mundo todo, que são tão ou mais tóxicos do que os pais narcisistas.
É. Então, às vezes, a gente passa em situações, né, de chama o conselho tutelar vai lá, faz o impedimento do poder parental, do poder familiar, juiz manda tirar essas crianças da família, por quê? Porque as crianças estão expostas à violência, à droga, todo tipo de coisa horrorosa, e aí vai para uma instituição, mas muitas vezes chega nas instituições e as instituições também negligenciam, não dão conta, não têm um alinhamento. Então, isso é muito triste. E aí as crianças vão passando de família em família, sendo adotadas, até que o Tim foge, porque a babá... Então, Paula, respondendo a tua pergunta, a babá, quando ela está indo embora, fugindo da situação, porque ela, ela foi humilhada pelo serviço social, ela pega e foge, ela vai embora, ela se arrepende, ela volta e ela resgata o Tim. Ela vai lá e sequestra o Tim de dentro do serviço de quase punitivo já, né? Ele está num serviço social punitivo. E o Tim vai salvar os irmãos e reúne essa família de novo e eles resolvem falar, ó, então agora a gente não pode mais ser órfão, vamos buscar lá os pais. E aí, a gente tem aí uns 10 minutos para acabar a live. Eu queria muito que você falasse dessa cena final, que eles cruzam o oceano para encontrar os pais. Chegam nos pais e falam, olha, vocês não precisam nos amar. Você só precisa ser pai e mãe. Conta pra gente, Tari, o que acontece e como isso acontece na vida real. É. Então, é literalmente o que você falou, as crianças lá já acostumadas a salvar os pais, inclusive, né? E o esforço fenomenal que a criança faz para salvar os pais, e ela precisa só que alguns cuidados sejam, né, sejam feitos e tal. Então, os pais estão lá, embaixo de neve, quase mortos, e as crianças chegam a tempo, de fato, salvam a vida deles. E aí os pais, quando se aquecem de novo, veem as crianças lá e as crianças fazem esse pedido. Só pode cuidar da gente, pode ser nossos pais. Os pais se olham assim e falam, vamos tentar novamente, pelo amor, pelo amor. Aí eles dão as mãos, eles vão em direção às crianças. Aí tem uma música tipo, oh! Sabe assim, uma luz, não sei o quê. Eles passam pelas crianças e entram no... Qual é o nome daquilo lá que eles estavam usando para voar? Dirigível. Isso, dirigível. Eles entram no dirigível e deixam as crianças lá para morrer. Na montanha, na neve. Alguém escreveu aqui, ó, a Pri, é de cortar o coração. Gente, quando começou a sair aquela luz, eu falei, esse filme é mentiroso. Eu falei, estragou o filme porque isso é mentira, não aconteceria. Na hora que os pais não chegam a falar para as crianças e roubam o veículo das crianças, eu falo, ai, que triste, mas é a verdade. Porque, infelizmente, é isso que acontece. Não, e é isso mesmo, e essa simbologia, o filho vai até o inferno de volta para tentar agradar, ser o que precisa, salvar, às vezes, das próprias questões emocionais dos pais. E não é nem enxergado. Não é nem enxergado. Não teve um momento nem de olhar para as crianças e falar nada para elas, sabe? Eles simplesmente foram embora. Então, o veículo delas. Só o veículo delas. Para ter deixado... Super aproveitadores. Não é? Isso. Mas eu achei o final muito interessante. Por quê? Os pais dão fim à própria vida por conta de tamanho egoísmo. Então, realmente, gente, o egoísmo é tão grande que ele aniquila o indivíduo, porque nós não somos sem o outro. Todo aquele que é egoísta, ele envelhece, ele enfraquece, não existe fortaleza até o fim. E aí ele fica realmente sozinho. Então o filme mostra isso. E as crianças ficam realmente órfãs. E aí o Timothy, muito preso àquela ideia de ter um papel, ele vai buscar o fio do bigode do pai, que está preso lá na montanha, naquele lugar frio que eles estavam, né? E aí ele percebe que não é aquilo que faz deles uma família. Que não é o fio do bigode do pai, a cor do bigode do pai, que vai trazer para ele uma identidade de Willoughby, mas é o amor com os irmãos.
E ele volta e os 4 irmãos e o gato, que é o narrador, tá lá no meio, se abraçam e quase morrem. E são salvos por esses anjos que chegam, que são o comandante, a babá e a antes órfã Ruth. E aí eles falam, será que a gente pode ser uma família? E aí vem a última pergunta. A gente começou essa live perguntando o que é amor, e eu acho que a gente pode terminar perguntando o que é família. Pô, a família é quem tá lá de fato executando a função de amar e cuidar, né? Quem está Exato. fazendo isso? É olhar a realidade, sabe? Muitas vezes o pessoal da sistêmica, né, do Bert Hellinger, fala, tem que tomar seus pais. O que é isso? Na minha concepção, é aceitar a realidade. Olha, esse é o pai e a mãe que eu tenho. Eu posso torcer que não vai sair uma gota de amor daí. Se afasta. Se afasta. Se fortaleça emocional, financeiramente, intelectualmente e se afasta. Vá procurar quem é amor de verdade. Vai procurar outras pessoas que às vezes até estão sozinhas, também precisando de amor. O que faz de nós uma família é o amor. Né? Eu tenho irmãs que eu amo, eu tenho minha família que eu amo, e tem outras pessoas, inclusive, na minha vida, que eu amo tanto a ponto de chamar de irmãs. Quando tem aqueles posts assim, marque aqui a sua irmã, que é dia do irmão, eu tenho uma amiga que eu sempre marco, que é a Carla. Eu já te contei essa história, né, Tariane? Por quê? Porque é o amor que nos faz família, gente. Não é uma conexão. Então, tomar o pai e a mãe é tomar essa realidade. Você não tem que cumprir um papel. Tem que aceitar. Poxa, isso aqui é uma caneca, isso aqui é um tripé, é fato, e esses são meus pais. Olha, os pais Willoughby. Fato. Isso é tomar seus pais. Vai lá, vai ficar, ai, mamãe, papai fazendo familhinha feliz, quando não é. Uhum. Não é? Nada como aceitar a realidade tal qual ela é. O dia que você aceita, é isso que eles podem e não podem me dar, pronto, aceitei. Não podem me dar mais. Então, me dou permissão de parar de tentar ficar. Mãe, pai, pelo amor de Deus, seja quem eu preciso. Mãe, pai, pelo amor de Deus, seja quem eu preciso. Mãe, pai, pelo amor de Deus, senão eu não me dou permissão de ser quem eu quero ser. Não, não é possível. Aceitou? Beleza. Agora, aceita enquanto simultaneamente dá passos em direção à vida que você quer. Pronto. Que foi o que o Timothy fez lá no topo da montanha. Ele continuava buscando o fio do bigode do pai, o fio do bigode do pai, e ele solta e volta para quem é amor na vida dele, que são os irmãos, e depois o comandante e a babá. E eles ficam juntos, eles formam uma família. E o filme termina, gente, de um jeito muito lindo, com o certificado de adoção. O filme, a última cena do filme é o certificado de adoção do comandante, da babá, pelas 5 crianças, né? Os 4 Willoughbys e a Ruth, a pequena Ruth, que os irmãos Willoughbys adotaram. Então, acho que esse filme ele fala de superação do narcisismo, tá? Pelo revestimento pessoal com o amor. Não é a autopiedade, não é a autoagressão, não é a automutilação, não é a depressão que vai te tirar da situação de vítima de um narcisista, de uma pessoa tóxica. Seja os seus pais, seja o seu namorado, sua namorada, né? O que vai te tirar disso é o amor. O amor que você dá e você recebe. Na mesma medida, sem posse. Né? Eu acho que é disso que fala o filme, né? E tem mais uma parte da história de superação aí que eu achei simbólico, que como os filhos são jogados uns contra os outros, eles se separam mesmo na vida real, sabe? E no filme eles conseguiram se resgatar, um foi atrás do outro. Isso não acontece sempre na vida real. No meu caso aconteceu com as minhas irmãs, e hoje eu as tenho perto de mim, mas a gente ficou a adolescência, a primeira fase da nossa juventude inteira sem ter relacionamento. Se degladiando. Porque essas coisas que a gente já sabe, né? Então, é isso. Faltou. O que causou o problema? É que faltou amor e cuidado e família? Então, vamos lá focar no amor, no cuidado e na família.
E aí, ironicamente, a minha mãe sempre falava para mim que ela cortou contato com várias pessoas da família ao longo da vida. E ela falou: família? Família não é de sangue, não. Família é quem tá do seu lado. Eu só Mas ela, registrava assim. Eu só ela te falava, ensinou uma certo, coisa mãe. verdadeira. Certo, mãe, muito obrigada. É. Estou aprendendo, mãe. Aí ela acertou, viu, Tari? Acertou. Não, ela acertou em várias coisas. Aí E ela aí eu fui acertou. lá, obrigada, mãe, você me deu permissão de buscar a minha família. Aí eu fui criar uma família. Exato. O filme termina com o gato, né, que narra, ele fala assim: eles tornaram uma família perfeitamente imperfeita. E mesmo sem conseguir o que buscavam, que era a unidade dos Willoughbys, conseguiram o que precisavam. Todo mundo precisa de amor. Eu acho que você e as suas irmãs conseguiram esse resgate porque vocês resolveram uma alimentar a outra com esse amor. Eu te falo que tem, eu esqueci, tem uma música aí que eu esqueci o nome, mas o cara fala assim, que é na verdade um poema, o cara fala: quanto mais velho você fica, mais você precisa das pessoas que você sabia quando era mais nova. E eu não sei se isso é, não é verdade, mas eu sei que com relação às minhas irmãs, é muito legal ter essas testemunhas do meu lado, sabe? Você E não é também louca, né? Elas viram também. exatamente, e também ter testemunhado o crescimento delas, com relação às duas e também com relação a mim. Teve momentos que eu parei e pensei, eu não achava possível uma pessoa se recuperar disso. Então foram realmente assim histórias que, né, foram inspiradoras. De ver as minhas irmãs, nossa, ela se recuperou disso, caramba, ela se recuperou disso. E também no meu caso, caramba, hoje eu consigo fazer isso que eu não conseguia. Então, muitas histórias de superação. Eu gostei dessa parte do filme também, de representar isso. Muitas vezes a gente pode superar, acho que a raiva, a mágoa, as pessoas que ficam muitas vezes nos dizendo assim, não, porque imagina, uma mãe não é capaz de fazer isso, você está exagerando e tal. A gente pode simplesmente deixar essa pessoa falar, porque a experiência que ela tem não chega perto da que você está tendo. Ela não tem nem condições de imaginar o que você está vivendo. Então, você se afasta e começa a procurar pessoas que te compreendam, sabe? Fazer vínculos de amor compreensível. Né? Assim, muitas vezes acontece no caso de irmãs que viveram a mesma situação, uma ou outra, não enxergar, né? Como o Tim não enxergava. Tenha paciência. Vai viver a tua vida, na hora do outro, o outro vai resolver enxergar a realidade dele. A gente não está aqui para abrir os olhos de todo mundo. Se você abrir os seus olhos, você já cumpriu a tua missão. Né? É, E pelo teu próprio exemplo, pela tua própria vida, você vai inspirando outras pessoas, né, Tari? Que foi o que aconteceu com você, por exemplo. e esse negócio, claro que dói, né? Você ver familiares seus numa dinâmica ou numa autodestruição que você queria ir lá e dar uma informação para a pessoa, né? Enfim, mas como a gente aprende com os nossos pais, não podemos salvá-los e também não podemos salvar nossas irmãs, as avós, os avós, o tio, a tia. Esse caminhar aí em direção à individuação é um caminho pessoal, né? E tem uma questão aí da pessoa conseguir estar pronta para enxergar alguma coisa ou não estar pronta. Tem muitos mecanismos fortes que nos impedem de querer enxergar algumas coisas. Então, tudo é um processo também. E é isso. Não tem como salvar as pessoas disso, né? Eu acho que se cada um cumprir essa missão de ir curando a própria ferida, já vai ajudando a libertar. Olha, sou psicóloga há 20 anos, recebendo pessoas muito sofridas nessa situação. Eu observo isso na minha prática. Quanto mais a pessoa se cura, mais ela inspira a cura de outras ao redor. É, Sabe? E é isso, vai se libertando. eu gosto de falar que eu fiquei 10 anos na aviação e eu tinha que fazer as apresentações de segurança no início do voo, às vezes. E tem uma parte lá que fala, né? Em caso de despressurização, coloque a máscara primeiro em você e depois na outra pessoa, né? Exatamente. Porque é claro Então, que... Pode falar, perdão. não é isso, eu ia complementar, é isso mesmo.
Eu queria comentar um negócio sobre o filme, mas eu não sei quanto tempo a gente tem. Um Eu também não detalhe. sei. Ah, então eu vou comentar Tenta, bora, vai. uma outra coisa que eles representaram bem é que eles moram de forma isolada da sociedade, de forma, né? Eles não têm uma interação com o mundo externo, eles não sabem o que é celular, o que é internet. E até nisso eles acertaram, porque o narcisista de fato te isola do resto do mundo, arranja formas de você não ter relacionamentos, de você não sair daquela esfera de influência que eles acabam criando, né? Então, até nessa simbologia os caras acertaram. Só várias observações e flashbacks, o filme inteiro. Não, eu acho que daria mais 2 lives esse filme, de tão profundo que ele é. Porque essas crianças são traídas pelos pais, têm pais ruins, são traídas de novo, elas pedem que os pais só sejam pais, que é realmente o que acontece numa dinâmica de uma família tóxica por pais narcisistas, né? Então, assim, é um filme realmente muito brilhante. Eu acho que foi ótimo porque legitima a dor de quem já vivenciou isso e dá um parâmetro para as crianças que vivenciam isso perceberem que elas não estão malucas, que elas não estão enlouquecidas, que aquilo está acontecendo na casa delas e mais ainda, que tem solução, que tem possibilidade de transformação. Por que isolam as pessoas, Tari? Porque quanto mais isolada a vítima do narcisista for, menos recursos, menos chances de sair das garras dele ela tem, menos ajuda ela vai receber. Né? Então, o isolamento é excelente. E aí você vê como que eles não preparam os filhos para a vida. Porque quando eles saem na rua para levar a, a Ruth embora, eles não sabem andar, eles não sabem se comportar. Estão Totalmente realmente largados. E essa é uma coisa, né? despreparados. Os pais narcisistas, essa é uma experiência em comum para filhos. Os filhos não aprendem coisas básicas, habilidades básicas de vida. E aí você pode até ter aquele filho que é estimulado a ter muito sucesso, porque às vezes isso é bom também para a imagem da mãe ou do pai narcisista, né? Mas o filho é uma criança emocionalmente, incapaz de fazer algo por si que não seja por aprovação de alguém. Né? Aí a pessoa às vezes não é uma pessoa que falta com empatia, ou seja, não tem um narcisismo patológico, mas você viver em função do que você acha que uma plateia na sua cabeça deseja que você seja, você viver em função de uma imagem é um traço narcisista que fica, né? Aí você se Exato. desconecta de si. E aí alguém perguntou aqui, e quem é o filho de ouro, né? Que pode ser esse aí que você está descrevendo, vai se transformar num narcisista? Nem sei. Às vezes ele vai ser uma outra vítima de, né? Por quê? Porque ele fica procurando esse amparo, esse reconhecimento, esse reforçamento afetivo que ele não recebeu nunca. Então, eu acho que é isso, né, por hoje, querida. Eu não entendi, porque até passou, eu acho. Eu não sei se alguns perfis estão passando, se tem. Eu não entendi também. Tá uma bagunça. Não, o Instagram e o Facebook esses dias tá muito difícil de entender. Mudou a plataforma, o visual, eu não entendo mais nada. Será que tem mais alguma pergunta que a gente podia responder? Vamos Se ela lá? fez as 2 perguntas. A Raquel tá falando meditação, amor próprio, ajuda a curar. Gente, cuidem da criança interior. Sabe aquilo que vocês precisam? Que os pais deveriam ter dado para vocês? Cante, se embale, cante você uma cantiga de ninar para você. Tome um banho gostoso, brinque, corra, chupe sorvete, né? Alguém está perguntando por que a meditação não funciona para ela, né? A meditação funciona para todo mundo, precisa encontrar o tipo de meditação que é mais adequado. Tem vários tipos de meditação, né? Às vezes a sua mente está tão acelerada e tão ansiosa que não é possível de aquietar para fazer aquela meditação transcendental, né? Então, vai tentando outras formas de meditação. Caminhada é uma forma de meditação ativa. Fazer mandalas é uma forma de meditação ativa. Então,
tente outras formas de meditação. A gente Vai, deu uma Karen, com travada você. aqui, mas esse negócio de meditar, por que a gente tem que fazer essas coisas que nos ajudam a entrar em estados meditativos? Porque pessoas que cresceram nesses ambientes pisam em ovos a vida inteira. Porque nada do que você faz satisfaz, e você tem respostas dos seus pais que são imprevisíveis, e você nunca tem estabilidade emocional. Então isso programa o seu corpo a sentir, a ser muito mais hipersensível a uma série de coisas. As respostas emocionais são mais fortes, demora mais tempo para baixar, não baixa completamente para um nível normal. Então essas práticas, onde a gente faz algo que nos acalma, faz várias coisas, além delas reprogramarem o corpo para não ter aquele nível de vigília o tempo todo, né? Você começa a sentir segurança e paz na sua pele pela primeira vez na fase adulta, mas também essas atividades nos ajudam a regular nossas emoções, não é? E você tem que ter esses treinos, tem que ter. Sem o corpo, sem essa coisa de acalmar o corpo fisicamente, cara, não tem cura. Eu gosto de falar isso, que eu acho que não é só na cabeça, né? Não, porque o corpo também foi violentado. O corpo tem necessidade de abraço, de afago, de carinho, de cantiga, de beijo, de olhar, e ele não recebeu isso. Então, ele ficou violentado, ele ficou carente. É físico mesmo. E é bioquímico. Não é só mental. Ah, eu vou mentalizar isso. Não, é bioquímico. Então, você precisa de um treino para haver uma transformação. E aí, esse negócio de bioquímico, precisa de um treino, é importante também lembrar que você tem que sentir as coisas que faltavam para você na época que você era criança hoje. Então, por exemplo, quando a gente fala de acolher sua criança interna, vai fazer trabalho interno com a sua criança, não é uma coisa vaga. É literalmente que você tinha algumas necessidades de toque, às vezes, de fazer algo leve de criança, né? Poder focar em algo de criança, de, sei lá, de um conselho, de uma atenção, de alguma coisa. E uma parte sua continua tendo essa necessidade. E você pode hoje se relacionar com essa parte. Da mesma forma que a gente falou no início da live, que se tem duas partes, então uma é consciente da outra, né? Você pode olhar sua parte ferida da infância, que é a sua criança, e você pode se relacionar com ela a partir de um lugar de amor, a partir da mãe interna, a partir de outra energia. E quando você sente no corpo esse acolhimento, quando eu me acaricio, na hora eu me acalmo, eu sinto um acolhimento, uma paz, como você falou, é físico, é sensorial, não é na cabeça, não é tipo, ai, tá, eu imaginei que eu estava dando um abraço na minha criança, e você só está sentindo irritação e nojo da sua criança enquanto você faz isso, né? É sentir emocionalmente e fisiologicamente uma alteração no seu estado. Isso que reprograma. É um processo, gente, que não é de um dia, não é de 2 dias. Então, assim, participem de vivências, né, de cura, participem de rodas terapêuticas, participem de terapia, psicoterapia. Todos esses processos eu acho que ajudam você tanto a ampliar a consciência de si, como também acolher a sua criança interior, se conhecer melhor e desenvolver o amor próprio. Porque, gente, eu só falo português porque eu aprendi com outros adultos que me ensinaram. Se eu soubesse falar alemão, porque tenho antepassados alemães, é porque também alguém me ensinou. O amor é a mesma coisa, é um aprendizado. Né? Então, muitas vezes a gente não tem repertório emocional, a gente não tem repertório afetivo. Né? Nunca ninguém nos colocou numa crise de choro, de pirraça, que é normal para um ser humano de 2, 3 anos. Nunca ninguém nos colocou no colo e deu uma cheirada e falou, tá tudo bem, tá tudo bem. Nunca. Então, a gente não aprendeu a se acolher. Então, é um aprendizado que essas vivências podem trazer para vocês. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Gente, eu agradeço muito a Ariana de estar aqui. A gente está com um projeto de toda sexta-feira fazer um bate-papo, Ariana, Carla e eu. Então, a gente vai se revezando. Nas nossas redes vocês vão ficar sabendo, né? Então,
Venham, a gente quer discutir filmes. Acho que a gente podia até fazer um post com os próximos, né, Tara? Vamos fazer a programação e deixar Ótimo! o pessoal Boa! se Pode fazer sim. programando. E se vocês Perfeito. tiverem sugestões de filmes que vocês queiram que a gente debata essas questões de relacionamentos tóxicos, famílias narcisistas e tal, mandem pra gente que a gente vai anotando e pode aproveitar e falar disso com vocês. Tá bom? Pronto. Perfeito. Muito obrigada, Tari, por ter vindo. Você foi uma pérola que a vida trouxe para mim. Assim, 2020 está sendo um ano muito difícil, mas uma coisa muito boa foi ter conhecido você, que tem agregado tanto conhecimento, tanto valor à minha vida. Obrigada. Obrigada a todos vocês que vieram hoje, participaram, compartilharam suas vidas pessoais conosco aqui nos comentários. Muito obrigada pela confiança, pela generosidade, viu, pessoal? Um beijo para vocês. Mulher, Fala, muito obrigada, muito obrigada. Você também foi totalmente inesperado, mas foi uma energia que já bateu, então, né? Quando bate, até me emociona. Exatamente. E, gente, muito obrigada, tá? Eu vi que vocês curtiram o papo, vocês estavam falando dele desde ontem, quando a gente postou. Então, deem ideias aí pra gente fazer outras lives. Beijo, pessoal. Beijo, pessoal. Até mais.